Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou neste domingo à noite a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro da Série B, vocês sabem, são 20 clubes, turno e retorno. Os 4 primeiros colocados garantem acesso à primeira divisão, a Série A, e os 4 últimos caem para a Série C. O último jogo dessa 10ª rodada aconteceu agora à noite em Londrina, onde o Sport de virada venceu o Londrina por 2-1. E olha, vamos lembrar sempre, o Sport tem 2 jogos a menos que todo mundo já fez 10 jogos. O Sport fez 8, porque ele estava em final de campeonato pernambucano, final de Copa do Nordeste, e aí ele acabou jogando menos. Com essa vitória, o Sport subiu 3 posições, já é o 6º colocado com 17 pontos, e se vencer os seus 2 jogos, será o líder. Ele não está no G4, mas se vencer os 2, será o líder. Só que um desses jogos é com o Vila Nova, que continua dentro do G4, e se vencer o Sport, ele será o líder, porque o líder continua o Vitória e o Vila tem 20 pontos. Então, se o Vila vence o Sport, o Vila vai a 23 e ele será o líder. Então, quem pode tirar o Vitória do topo da tabela é o Vila Nova ou o Sport vencendo as duas. Só para a gente ter uma noção. O G4 continua inalterado, o mesmo da 9ª rodada. Vitória em primeiro, venceu com 22 pontos. Novo Horizontino em segundo, venceu a segunda fora de casa, com 20 pontos. Vila, o terceiro, venceu também com 20 pontos e um jogo a menos. E Criciúma, que venceu também com 20 pontos. Então, notem, 22 Vitória, 20 Novo Horizontino, 20 Vila Nova, 20 Criciúma. O Mirassol tem 19 e o Sport tem 17 com 2 jogos a menos. A briga promete, até porque a gente não vê nenhum time tão forte disparando e tal. Tem uns times que são competitivos e são frequentes no G4. Vitória, Novo Horizontino, Vila Nova, Criciúma. O Mirassol está correndo atrás. O Sport também. O Ceará cresceu muito, está ali se aproximando. O Botafogo de Ribeirão Preto já esteve G4, está ali próximo. O Juventude, com o Thiago Carpini, venceu 3, está colando. Enfim, o Atlético Goianiense deu uma caída, mas não se afastou tanto, tem 16 contra 20, né? Tá ali no bolo. Enfim, o campeonato promete. E lá na zona do rebaixamento continuam os mesmos também. O CRB, que ganhou do Guarani em Campinas na estreia do Daniel Paulista, subiu 2 posições, mas continua ali. Só que ele tem um jogo a menos, que também é contra o Sport. Se ele vencer esse jogo a menos, ele sai. O Avaí está lá e não está reagindo. Tombense está lá, empatou com o Botafogo em Ribeirão Preto, mas continua lá embaixo. E o ABC perdeu mais uma dentro de casa. Enfim, vou falar de tudo isso e vou falar do artilheiro isolado do campeonato, hein? Era o Wagner Love com 5 gols. Ele fez os 2 do Sport, foi a 7, tá disparando. Porque com 4 tem o Derek e o Bruno Mendes do Guarani. O Nenê, o veterano Nenê, com o Rodrigo Rodrigues, os 2 do Juventude com 4 também. E o Guilherme Parede do Vila com 4. Então o Wagner Love já abriu 7, 39 anos, artilheiro do campeonato. Bom, é isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, para ativar o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado, e principalmente seu like, sua opinião, vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre. Vamos começar com o líder, então, com o Vitória, que começou jogando na sexta-feira, jogando em casa, pegou o Ituano lá embaixo na tabela. Aliás, o Ituano veio para fazer um campeonato para não cair, né? Já mandou embora o Gilmar Del Pozo, contratou um novato, Marcinho, ex-meia Marcinho, tá com, novato, ele era auxiliar no Red Bull Bragantino. O Ituano gosta de fazer isso, né? Desde lá com o Doriva, Vinícius Bergantin, ele vai dando oportunidade para novatos. E o Ituano, presa fácil, conseguiu segurar o empate até os 30 do primeiro tempo, quando o Rodrigo Andrade faz 1-0, depois só deu vitória. O Trellis fez 2-0 no finalzinho do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Camutanga de cabeça fez 3-0, poderia ser 4, poderia ser 5, enfim, uma vitória incontestável do Vitória, que foi a 22 pontos, segue na ponta da tabela, de olho no Sport, de olho no Vila, né? Mas muito bem colocado, sempre ali no G4, campanha espetacular. E o Ituano continua na 13ª colocação com 10 pontos, mas está 2 da zona do rebaixamento, hein? Tem que tomar muito cuidado. E quem subiu demais foi o Novo Horizontino. Na rodada passada ele assumiu a vice-liderança, vencendo o Ceará em Fortaleza.
nessa rodada, o Novo Horizontino foi jogar com Lanterninha ABC desesperado, que contratou o técnico Alan Al, quase 6 mil pessoas dentro do estádio e tal. Novo Horizontino venceu mais uma fora de casa. Olha que ele teve o goleiro Jordi machucado que saiu, entrou o Jorge, fez grandes defesas e com um gol do Felipe Marques aos 20 do segundo tempo, o Novo Horizontino venceu a segunda fora de casa e continua na vice-liderança com 20 pontos, 2 atrás do Vitória. Campanha espetacular do Eduardo Batista. Aliás, o Eduardo Batista não estava no banco de reservas, estava suspenso. O Anderson Batatais, seu auxiliar, é que foi o treinador lá em Natal. Que campanha do Novo Horizontino, hein? Outro que venceu e venceu com facilidade é o Vila. O Vila do Claudinei Oliveira vem fazendo uma campanha espetacular. O Vila jogou no sábado, né? Ontem, dentro de casa, enfrentando o Sampaio. Mais de 8 mil pessoas no estádio. E olha, o Sampaio veio retrancadinho, veio para aquela coisa de marcar. O Vila teve dificuldade para abrir o placar, mas de cabeça o zagueirão Rafael Donato, numa cobrança de escanteio, fez 1-0 aos 41 do primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, o hora quando o Sampaio pensava em sair para o jogo, com 1 minuto o Guilherme Parede fez 2-0. Aí desandou, tomou conta do jogo Vila e o Igor Henrique ainda fez 3-0 no segundo tempo e uma vitória incontestável. O Vila com 20 pontos do Novo Horizontino, mas nos critérios é o terceiro, porém tem um jogo a menos com o Sport. Pode ser o líder, hein? Pode ser o líder. E, evidentemente, o Sampaio tá lá, né? Na 12ª posição ainda, com 12 pontos, meio de tabela, 4 da zona de rebaixamento, tá tranquilo, mas 8 para se aproximar do G4. Campanha de meio de tabela e parece que esse vai ser o campeonato do Sampaio, que vem sendo assim desde o início, né? E fechando o G4, uma partida que eu assisti que foi mais um partidaço, mas outro passeio, foi o Criciúma em cima do Atlético Goianiense. O primeiro tempo foi o Criciúma atrás e nos contra-ataques o Atlético tentava alguma coisa. O Atlético tem bom time, mas o Atlético vive um momento de instabilidade. Segundo tempo começou o Criciúma em cima de novo, o Atlético recuando para jogar no contra-ataque, com dificuldade nesse contra-ataque, até que o Felipe Viseu faz 1-0 aos 20 minutos. Aí desandou o Atlético. Desandou. O Criciúma teve mais oportunidades, foram raros momentos que poderia empatar, até que no finalzinho da partida, aos 40 minutos, pênalti para o Criciúma. O Éder, aquele mesmo da seleção italiana, que jogou na italiana, estava no São Paulo, cobrou pênalti, fez 2-0. E depois o Felipe Matheus, para mim, o melhor em campo, aos 48 fez 3-0. Uma vitória dolorida para o Atlético Goianiense, hein? Criciúma também com 20 pontos na 4ª colocação pelos critérios. E o Atlético, que estava ali, deu uma queda. Ele saiu de 7º para a 9ª colocação com 16 e já está a 4 da zona, da zona de classificação, né, do G4. Para quem estava ali flertando, deu uma afastada legal. O Alberto Valentim vai ter que mexer nesse time aí, hein? Vem em queda livre, pelo menos nas 2 últimas partidas. Empatou em casa com o Botafogo jogando mal, empatou nos últimos minutos e tomou essa surra do Criciúma. Quem está 19 pontos, 5ª colocação, um pontinho ali do G4 é o Mirassol, que venceu mais uma. Aliás, em caso do Mirassol, ganhou até do líder Vitória. Né? Duelo paulista com a Ponte Preta. Jogo que foi difícil, é verdade, mas as principais chances de gol foram sempre do Mirassol. Foi melhor que a Ponte, mereceu vencer, apesar do placar magrinho 1-0, gol do Negueba. Quase um pouco mais de 2 mil pessoas no estádio, público pequeno, né? Uma cidade pequena de Mirassol e tal, mas de qualquer maneira, outra vitória dentro de casa. Derrotar o Mirassol em casa é bem difícil mesmo, né? E o Mozart aos pouquinhos vai deixando o time aí na sua cara, hein? Mirassol 19 pontos, 5º colocado próximo do G4, e a Ponte Preta segue lá na 15ª colocação com 10 pontos, tá fora da zona do rebaixamento, mas tá só 2 pontinhos. Tem que tomar cuidado da macaca que já teve na ZR, hein? Muito cuidado. O Sport, como eu disse no início, vem crescendo de produção. Pegou o Londrina, que fez um gol logo com 2 minutos de jogo, numa cobrança de escanteio do João Paulo. O zagueiro Gabriel, com 3 minutos, fez 1-0 para o Londrina.
Aí o Sport tentou no primeiro tempo e nada. Chegou o segundo tempo, o Londrina recuou demais, trouxe o Sport para cima, até que num bate-rebate, o Wagner Love, que era o artilheiro do campeonato, né, isolado com 5 gols, fez aos 21 minutos o gol de empate. E 10 minutos depois, um passe do Igor Carius, o Wagner Love da entrada da área deu uma paulada, fez 2-1, gol de virada, gol de time que realmente é um dos favoritos a subir, um dos favoritos ao título. Subiu o Sport 3 posições, o time que mais subiu na tabela de classificação nessa rodada. Chegou à sexta colocação com 17 pontos e 2 jogos a menos. Pode ir a 23, o líder Vitória tem 22, né? Enquanto o Londrina continua na 14ª colocação com 10 pontos, fora da zona de rebaixamento, mas só 2 pontinhos. Tem que tomar cuidado também o Londrina, que já trocou de treinador, mas parece que o time não anda mesmo. Quem também deu uma queda ao empatar em casa foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Pegou o Tombense em casa, trabalhei nesse jogo pelo grupo Tati de comunicação, jogo ruim do Botafogo. O Tombense é um time frágil, pouco atacou, teve umas 2 oportunidades e tal. E o Botafogo, apesar de jogar com seus melhores jogadores, com quadrado ofensivo, atacando, foi muito frágil. O Adilson fez substituições corretas, o time ficou ofensivo, mas também quem veio do banco também não deu recado. E o 0-0 retratou o que foi o jogo horroroso. Botafogo com 17 pontos, está 3 do G4, está próximo, a campanha é boa ainda, é verdade seja dita. E o Tombense, apesar do pontinho fora de casa, caiu uma posição, é o 19º com 5 pontos, está 4 de sair da zona do rebaixamento. Vai ser muito difícil o Tombense escapar do rebaixamento, pelo menos com o futebol que vem apresentando. Já o Ceará vem crescendo, subiu 2 posições, de 10º agora é o 8º, depois de fazer tinha perdido, vocês lembram, semana passada, do Novo Horizontino em casa por 3-0 e a torcida ficou brava. Mas abriu essa 10ª rodada lá na sexta-feira jogando com a Chape. A Chape tá fraquinha também, mandou o Argel embora, trouxe o Gilmar Del Pozo, que tinha sido mandado embora do Ituano, e o Ceará não tomou conhecimento. Um golaço de Giancarlo cobrando falta no primeiro tempo, 1-0. No segundo tempo, nos acréscimos do segundo tempo, depois de martelar, criar várias oportunidades, o Vitor Gabriel ainda fez 2-0 para o Ceará. E o Ceará cresceu, subiu, agora é o 8º com 16 pontos, enquanto a Chape continua lá na 16ª colocação com 9 pontos, mais um pontinho só da zona do rebaixamento, hein? Pior, se o CRB vencer aquele jogo a menos, o CRB sai e a Chape entra. A campanha da Chape também é para só lutar contra o rebaixamento, infelizmente. Ceará com 16, 8º, o Atlético Goianiense, falei para vocês, perdeu do Criciúma, é o 9º com 16, e o Juventude, hein? O Juventude mandou o técnico pintado embora, trouxe o Thiago Carpini e venceu 3 seguidas, já é o 10º colocado com 15 pontos. De zona de rebaixamento para 10º colocado, hein? Já está no meio da tabela. E olha, o veterano Nenê tá jogando muita bola, fez 3-2 em cima do Avaí, o Avaí em zona de rebaixamento, desesperado, mandou o Alex embora, trouxe o Gustavo Morínigo e não resolve nada. Enfim, o Rodrigo Rodrigues fez 1-0 com 15 minutos do primeiro tempo, mas o Gustavo Modesto de cabeça empatou aos 26. Só que o Nenê, o veterano Nenê, jogando muita bola lá no Juventude, fez 2-1 aos 39 do segundo tempo, ou do primeiro tempo. No segundo tempo começa o jogo e o Dentinho empatou. O Avaí cresceu e tal, mas o Juventude aos pouquinhos foi colocando a bola no chão e tal, e o Nenê cobrando falta, fez 3-2 aos 14 do segundo tempo, e olha, o Nenê fez 2 gols, chegou a 4, já é um dos vice-artilheiros da competição, junto com o próprio Rodrigo Rodrigues do seu time, né, que também tem 4 gols. Enfim, Juventude crescendo e crescendo muito, já é o 10º com 15 pontos, enquanto o Avaí segue lá, agora caiu uma posição, é o 18º com 8 pontos. Tá um pontinho de sair, mas não consegue, né? Não consegue, já tá lá. A rodada passada estava lá, continua lá, enfim, o Avaí não consegue reagir, o que é sempre muito preocupante. Preocupante também é a situação do Guarani. O Guarani estava ali, G4, depois próximo do G4, foi caindo. Hoje à tarde,
domingo, agora à tarde, ele perdeu em casa do CRB, que está na zona do rebaixamento, estava estreando o técnico Daniel Paulista, que fez grande campanha no Guarani, grande campanha. O Guarani começou feito um rolo compressor e perdeu 2, 3 oportunidades que até a torcida ficou nervosa, dos gols incríveis que o Guarani perdeu. Como quem não faz, toma, numa cobrança de escanteio do Juninho Valora, o Anderson Conceição, zagueiro, faz 1-0 com 13 minutos. Você vê, com 13 minutos do primeiro tempo, o Guarani perdeu 3 chances. Aí o CRB faz 1-0. Aí vem intranquilidade, vem torcida nervosa, vem toda aquela situação e o primeiro tempo sai 1-0. No segundo tempo, jogando numa linha de 5 ali, marcando forte, tirando os espaços do Guarani, o Guarani até tentou chegar ao empate, mas não conseguiu. O CRB conseguiu uma vitória espetacular, porque mesmo vencendo, ele não saiu da zona do rebaixamento. Ele subiu 2 posições, ele saiu de 19º para 17º. E está a 1 ponto da Chape, mas tem esse jogo a menos. Vencendo esse jogo a menos, né, já é alguma coisa. E para o Guarani é o time que mais caiu na tabela de classificação. Enquanto o Sport subiu 3, o Guarani caiu 3, é o 11º, campanha bem ruim. Mas de meio de tabela, pelo menos, né? O Sampaio, que perdeu na rodada, é o 12º com 12 pontos. Ituano, que perdeu na rodada, é o 13º com 10. Londrina, que perdeu o 14º com 10. A Ponte, que perdeu o 15º com 10. E a Chape, que perdeu 16º com 9. Aí o CRB com 8 zonas de rebaixamento. O Avaí com 8 zonas de rebaixamento. Tombense com 5 zonas de rebaixamento. E o Lanterninha ABC, que perdeu para o Novo Horizontino em casa, também vai ficando numa situação muito difícil, hein? Tá 2 rodadas de sair da zona do rebaixamento, mas mesmo trocando de treinador, trazendo o Alan Al, não resolve. Então o campeonato é isso. Vitória, Novo Horizontino, Vila e Criciúma hoje estão no G4. O Sport pode entrar, inclusive, assumindo a liderança. O Vila também pode ser o líder. Essa briga promete nas próximas rodadas. Terminou a 10ª, nós vamos ter 38, ou seja, tem 28 jogos ainda. E lá embaixo, CRB e Avaí estão próximos de sair. Tombense e ABC já estão em situação mais críticas. Wagner Love, artilheiro isolado com 7 gols, com 4 Derek e Bruno Mendes do Guarani, Nenê Rodrigo Rodrigues do Juventude e o Guilherme Parede do Vila. Vamos falar então rapidamente para encerrar o vídeo da próxima rodada. A 11ª já começa terça-feira, depois de amanhã. Terça-feira a gente tem às 19 horas o desespero da Chape, que se perder de novo vai para a zona de rebaixamento, contra o Vila. G4 e querendo continuar vencendo para, quem sabe, assumir a liderança do campeonato. Jogo muito bom, de extremos de tabela. Às 19 de terça também, Ponte e ABC. Ponte saiu da zona do rebaixamento, mas está só 2 pontinhos contra o Lanterninha ABC. Jogo em Campinas. A Ponte pode alcançar o meio da tabela e o ABC, para sair, precisa vencer a Ponte, que não vai sair, mas pelo menos ele dá um sinal de respiro, né? Se perde, já começa a ficar a situação desesperadora. 19 horas de terça-feira agora, 6 de junho, desespero do Tombense, zona de rebaixamento, contra o líder Vitória. Duelo de extremos de tabela. O Vitória querendo continuar ali na ponta da tabela e Tombense para sair, mesmo que vença, não sai. Só que o Tombense não joga em Tombos, ele joga em Muriaé, na cidade vizinha, o que sempre complica bastante. Na terça ainda, 21h30, o Botafogo de Ribeirão Preto, querendo se aproximar de novo do G4, está 3 pontinhos, enfrenta o desesperado Ituano, que está próximo da zona de rebaixamento. Duelo paulista de extremos de tabela também, hein? Aí às 21h30, também de terça-feira, o Atlético Goianiense, assim como o Botafogo de Ribeirão Preto, precisando vencer para voltar a colar no G4. Mas ele pega o Ceará, que está ali na mesma posição, próximo, também de olho no G4. Esse deve ser o grande jogo da rodada dos 2 times do mesmo nível, né? Aí na quarta-feira, às 19 horas, o vice-líder Novo Horizontino com o desespero do Guarani, que se afastou do G4. De repente, se o Vitória tropeça, o Novo Horizontino pode até terminar a rodada na liderança, né, fazendo uma grande campanha. Enquanto o Guarani precisa vencer para colar de novo no G4, que ele se afastou, principalmente perdendo em casa. Na quarta-feira, às 19 horas, o Sport reagindo e de olho no G4, pegando desesperado Avaí na zona de rebaixamento. Olha que situação do Avaí, hein? Depois, às 19 horas de quarta-feira também, o Sampaio, preocupado com a zona do rebaixamento, com o Londrina. Os dois estão próximos da zona de rebaixamento, então é jogo do desespero. 21h30 da quarta-feira, o CRB na zona do rebaixamento, pegando o Mirassol querendo entrar no G4. Duelo de extremos
desespero do CRB, mas que vem embalado com vitória diante do Guarani fora de casa, e o Mirassol também vem de vitória em casa, querendo colar no G4. Jogo interessante. E aí, na quinta-feira, a gente encerra essa rodada às 16 horas de quinta, né? Com Criciúma dentro do G4 em Juventude, que vem crescendo de posição, 3 vitórias seguidas, querendo se aproximar do G4 diante de um time de G4. Esse também deve ser um jogo interessantíssimo que vai fechar a 11ª rodada. E claro, quinta-feira, assim que acabar Criciúma e Juventude, eu venho com todos os detalhes da 11ª rodada para você. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!